coisa ruim que está acontecendo nesse país, que a gente se vê assim, cara, a cultura é importante nesse momento? É importante para quem faz, é importante para quem consome, é importante. A gente sabe, só nós da cultura sabemos como é necessário, exatamente nesse momento de crise e de desmandos e de perda de direitos, que a cultura, na verdade, refloresce. Eu sou Isabel Gomide, eu sou atriz, produtora, militante da cultura. E faço parte de alguns movimentos de cultura e de militância e de resistência, né, pela cultura no Rio de Janeiro. A minha trajetória política começou no Fórum das Artes Rio, lá em 2002, 2003, quando a gente, na verdade, descobriu que o Teatro Municipal ia virar Broadway. Tinha uma declaração dizendo isso e a gente ficou muito impressionado e acabou fazendo um movimento que a gente se reunia semanalmente, lotando o Sérgio Porto. Foi um movimento muito rico, onde a gente, justamente ali, a gente conseguiu o FAT, né? Que era o Fundo de Apoio ao Teatro. A partir dali, começou a ter fomento desde então até agora, há pouco tempo, quando conseguiram exterminar com os nossos únicos fomentos do Rio de Janeiro. Depois disso, veio em 2013 o Reage Artista, onde a gente também começou por uma questão de os teatros da prefeitura fechados por conta do incêndio de Santa Maria. E a indignação foi absurda, porque muitas pessoas com peças em cartaz, peças para entrarem nos teatros. E a gente começou a se movimentar e se reunir semanalmente de novo. Então, assim, acho que de 10 em 10 anos começam esses movimentos de indignação e de luta, né? E como reagir as perdas de direito, né? Quer dizer, a gente, na verdade, nem sabia como fazer isso naquela época, né? E a gente se marcou na frente da prefeitura e, quando viu, tinha muita gente lá. E começamos a necessidade de se encontrar uma vez por semana. A gente descobriu um lugar, a gente começou a se reunir uma vez por semana, as salas eram lotadas de gente, eram 300, 400 pessoas todas pensando como a gente deixou de pensar a cultura, deixou de pensar o nosso fazer e as nossas perdas mesmo, e como conquistar mais, porque assim, a cultura é aquela cereja do bolo que, na verdade, da política, né, é uma cereja do bolo que não interessa a ninguém, né? E nós, como trabalhadores da cultura, que a gente gosta de chamar esse termo, trabalhadores da cultura, né, na verdade, que morram os artistas, mas assim, que morram os trabalhadores da cultura, assim, a gente está morrendo mesmo, a gente está nesse momento do país morrendo porque não tem como sobreviver. Assim, amigos fazendo Uber, amigos procurando outros modos de sobrevivência, né? Porque a cultura não existe mais, não tem fomento, não tem edital, não tem lei Rouanet, que não chega a gente, né? Então, assim, vários desses movimentos, eu participei de movimentos pela cultura. Hoje em dia estamos no movimento chamado MATER, que é o Movimento de Artistas de Teatro do Rio. E também fazendo reuniões para pensar o fazer teatral, que a gente acha que o fazer teatral saiu da mão do criador e foi para a mão dos grandes produtores, né, que estão ganhando muito dinheiro, e os artistas ganhando salário fixo, quando, na verdade, não interferem muito na produção cultural em si, né? E aí, a partir disso, assim, eu comecei a entender a importância de militar institucionalmente, né? Então, a gente, a partir daquele momento, tem muito contato com muitos vereadores, que são vereadores de luta, porque os governos do Rio de Janeiro são sempre PMDB, são sempre de direita, bastante difícil de diálogo com a sociedade. Então, a gente começou a se articular com alguns vereadores ativos, vereadores bastante, que tem a Comissão de Cultura na Câmara dos Vereadores. Essa Comissão de Cultura é bastante bacana, eles pautam, a gente vai lá uma vez por semana na Câmara dos Vereadores, uma reunião aberta, coisa que nenhuma comissão na Câmara dos Vereadores é aberta à sociedade, e eles fazem questão de fazer uma reunião aberta à sociedade, onde a gente chega lá com as pautas e fala, olha, está acontecendo isso, os ambulantes estão levando paulada, os artistas de metrô não podem mais trabalhar, o que eles podem ajudar? E os vereadores têm muita ingerência, né? Eles podem perguntar, eles podem
pedir declaração dos prefeitos, dos secretários. Então, é muito mais fácil, institucionalmente, uma articulação através dos vereadores. Esse movimento, na verdade, pegou muita força porque a gente começou a discutir as dificuldades da Lei Rouanet. Para quem é a Lei Rouanet? Quais são esses artistas que mamam na Lei Rouanet, né? Porque quem quer que os artistas morram são as pessoas que acham que são os mamadores da Lei Rouanet, né? Os famosos mamadores da Lei Rouanet. E quem são essas pessoas? Na verdade, é uma mínima parcela de grandes produtores e que não são os artistas do país, né? Assim, a Lei Rouanet não atinge a ninguém, a quase ninguém. É uma pequena parcela de pessoas e que conseguem, por um acaso, tem uma empresa que possa patrocinar e aí pega o selo e vai captar. Na verdade, a lei não chega a quem deveria chegar, né? Não existe o fundo, não funciona a outra parte da Lei Rouanet, que seria o fundo, né? Que seria maravilhoso para a gente poder fazer edital e sem contrapartida, sem precisar botar marca, né? Que a gente começou no Mater a pensar nisso, assim. Está virando produto, né? Cultura está virando produto. A peça de teatro, no meio, só falta falar o nome da empresa no meio da peça. Se não tem já peça que fala o nome da empresa que patrocinou, né? É muito chocante isso para quem é de teatro, assim, aquele momento bonito que a gente chega dentro do teatro e apaga a luz e a gente se concentra para assistir uma obra e, de repente, desce um telão e fala sei lá, da Bradesco, da isso, daquilo. É horroroso, assim, virou balela, né? Fazer teatro já não é mais aquela emoção que você entra numa sala escura e você está concentrado ali. Então, assim, já virou um mercado que, na verdade, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar como é que a gente produzia teatro, como é que a gente fazia e quem são esses artistas que estão aí, na verdade, à míngua. A gente está realmente, assim, tem muitos e muitos amigos que eu vejo tentando outras formas de sobrevivência, porque não dá para morar na Zona Sul mais, não dá para comer o que comia. Assim, eu mesma estou numa situação financeira braba, tá todo mundo, eu vejo todo mundo, assim, não é pouca gente, né? E aí, com isso, assim, a gente, na verdade, eu sempre tive uma sensação de que a gente tinha que militar por dentro, que a gente tinha que entrar na estrutura, né? Como a gente fazer para fazer uma militância que não seja só fazendo ato na rua, porque isso eu acho que realmente vale, é importante e é necessário. A gente já teve muitas conquistas, né, com os atos na rua, mas eu acho que chegou no momento que não é mais isso, que isso não está mais suficiente, porque os governantes isso não tem eco mais. Quando a gente fecha uma rua, como a gente fez movimentos pela cultura, porque o prefeito não pagava o fomento, a gente fechou a São Clemente e fez um ato em frente ao prédio da prefeitura ali na São Clemente. Isso não teve eco, nem a sociedade acha bacana, porque a gente está fechando o trânsito, porque a gente está incomodando. Então, assim, isso não tem mais eco nem na sociedade e nem na gente mesmo, porque a gente convoca, tem 2.000 pessoas confirmando o evento, chega lá, tem 300 pessoas. Essas 300 pessoas, na verdade, no próximo ato já não vão mais, porque acharam fraco aquele. Então, assim, como a gente se reinventar? Como reinventar nessa luta que não é pequena, é muito grande, é muito necessária, né? E a gente vê, na verdade, que agora, eu estava até outro dia respondendo na internet, assim, como a gente vai lutar pela cultura? Outro dia alguém perguntou assim, como é que anda a secretária de Cultura? A gente nem lembra o nome dela, porque é tanta perda de direito maior do que as perdas de direitos da cultura, que a gente acaba ficando assim meio sem saber por onde ir para poder militar nessa área. Então, lei trabalhista, perda de direito da Previdência, a Amazônia infestada de agrotóxico, é tanta coisa ruim que está acontecendo nesse país que a gente se vê assim, cara, a cultura é importante nesse momento? É importante para quem faz, é importante para quem consome, é importante. A gente sabe, só nós da cultura sabemos como é necessário, exatamente nesse momento de crise e de desmandos e de perda de direitos, que a cultura, na verdade, refloresce e pode jogar isso para fora, né? Ela faz
A gente come esse mal-estar, né? E a gente bota para fora em forma de arte. E isso realmente a gente sabe como é importante para a sociedade. Agora, eu, na verdade, como militante, me vi num momento que eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, e eu acho que eu preciso por dentro da estrutura. E aí é uma coisa que eu já vinha pensando há muitos anos, que era o Sindicato dos Artistas. O Sindicato dos Artistas é um sindicato, hoje em dia, que a gente pode chamar de sindicato pelego, o famoso sindicato pelego, né? Que existem muitos por aí. Não é um sindicato de luta, porque a gente percebeu que todas as lutas que eu participei, que eu estava lá, o sindicato nunca esteve. Nem assim para ir conversar com a secretária de Cultura quando acabou o fomento, nem quando a DPF teve em voga lá no STF, que a gente teve, quase que a gente perdeu o registro profissional dos artistas, foi uma luta bonita pra caramba, só que a gente descobriu que o Sindicato do Rio de Janeiro simplesmente não recorreu e não entrou a tempo no STF para poder ser o advogado, para advogar em prol Nem isso eles fizeram. Então, foi o Sindicato de São Paulo que esteve à frente dessa luta. Então, assim, como um sindicato que deveria representar a categoria, que deveria estar à frente das lutas para a melhoria da categoria, não faz absolutamente nada. Então, a gente resolveu formar uma chapa, e foi uma chapa muito bacana, muito interessante, porque é uma chapa muito representante agora, desse momento que a gente está vivendo. Tinha muitos artistas de televisão com visibilidade, mas uma galera antiga, não era uma galera só da visibilidade. Paulo Betti, Antônio Grassi, Cristina Pereira, são pessoas de muita luta, de muita história de luta nesse país, né? Então, são pessoas assim aguerridas, realmente, mas que estão em outra fase da vida, né? São mais velhos, estão em outra fase. Tunico Pereira estava com a gente na chapa, né? E outra galera da militância mesmo, a galera do teatro pobre, que a gente pode chamar, né? Do teatro que faz teatro da guerrilha, que faz teatro, só teatro, que não está pensando em fazer televisão, que não está pensando em fazer cinema, mas que faz teatro. Então, a gente formou essa chapa, era uma chapa linda, com 24 nomes, a gente conseguiu formalizar a chapa. E esse sindicato, na verdade, apesar de eu acreditar nas instituições, porque eu também fui, voltando um pouquinho atrás, eu fui conselheira municipal de cultura, então, assim, era primeiro momento que eu entendi que eu poderia estar agindo por dentro do sistema, né? Quando os conselhos foram criados, o sistema de cultura, né? Que veio de cima, né, na verdade, dando a ideia de que os municípios poderiam ter os seus conselhos, os seus fundos, as suas leis municipais de cultura, para poder chegar ao federal, que ia trazer dinheiro para os municípios, né? Isso tem muitas cidades que o conselho funciona, tem muitas cidades onde essa lei de cultura funciona, mas aqui no Rio de Janeiro nunca existiu. Então, quando criaram o Conselho Municipal de Cultura, eu me candidatei à cadeira do teatro, e fui eleita e fiquei 2 anos lá. Só que, assim, 2 anos no Conselho Municipal de Cultura, eu peguei 4 secretários de cultura, para vocês terem uma ideia de como foi a brincadeira, né? E nisso você sabe que a troca de secretários não serve para absolutamente nada, porque quando a pessoa está entendendo a máquina, está querendo fazer alguma coisa, muda o prefeito, muda o secretário e a coisa não anda. Fora que foram secretários bastante pelegos também, bastante desacreditados pela classe artística do Rio de Janeiro. São pessoas que realmente não tinham a menor vontade nem chance de fazer alguma coisa. Porque o Rio de Janeiro tem uma característica que é bem importante de ser dita, que a gente vem de governos do PMDB há muitos e muitos anos. Assim, São Paulo teve muitas conquistas porque tiveram, não que eu acho que o PT é a melhor coisa do mundo, gente, mas é porque tivemos muitos ganhos em São Paulo, nas prefeituras do PT, no governo que tivemos também. E lá tem muitas leis, assim, não são poucas as conquistas de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro não tem nenhuma mísera lei de cultura. A gente tinha um fomento que funcionava há muitos anos, né, que foi também uma conquista bastante grande de alguns outros movimentos, Fórum das Artes, que eu fiz parte também, há muitos e muitos anos atrás, e a gente conseguiu essa conquista, que era o Fomento das Artes. O Fomento das Artes, na verdade, acabou agora, tem 2 anos. Simplesmente, entre uma prefeitura e outra,
o Eduardo Paz não quis pagar, porque os artistas não o reelegeram. Ele era uma pessoa que realmente investia na cultura, mas ele investia na cultura como? De que forma? Né? Injetando dinheiro na cultura, mas não institucionalmente, não é um projeto de governo. Era um projeto dele, né, pessoal dele. Então, assim, não existe lei, não existe fundo, não existe absolutamente nada que seja concreto, de conquistas concretas. Então, muda o governo, simplesmente ninguém tem obrigação nenhuma de manter aquilo. E foi o que aconteceu. A dona Nilcemar, que era secretária de Cultura, que a gente imaginou uma mulher negra, sambista, neta de Cartola. A gente falou, caramba, finalmente temos uma secretária de Cultura que realmente vai fazer. E não fez absolutamente nada, muito pelo contrário. A gente nunca teve uma secretária de Cultura tão fraca na cidade do Rio de Janeiro. E essa secretária de Cultura, na verdade, acabou com o fomento. Então, foi esse momento que a gente foi para as ruas de novo. E é o momento que eu era conselheira de cultura. Então, assim, o embate foi muito grande com essa secretária. O meu embate, particularmente, porque era justamente o fomento do teatro, que não existia. A gente fez muitas reuniões, muitos encontros da classe. Só que as pessoas hoje, assim, o que eu vejo, a dificuldade, é justamente de se mobilizar. Porque justamente estão correndo atrás do seu trabalho. Estão correndo atrás do seu sustento. Né? Isso é triste, porque a gente vê, por exemplo, as outras categorias que a gente pensa assim, num motorista de ônibus. Por que ele não está lutando? Por que o trocador não está lutando para perda de direito dele, que ele teve perda, né, na categoria dele? Porque ele está correndo atrás do trabalho dele, sobrevivência, ele mora, Deus me livre, ele tem que pegar 300 milhões de ônibus para chegar ao trabalho, ele não dá tempo dele militar, né? Então, assim, quando a gente pensa as perdas todas que a gente tem tido, a desmobilização está muito grande. E a desmobilização faz com que cada vez mais a gente fique introspectivo, cada vez mais a gente pense que a gente não vai dar conta desse país, a gente não vai dar conta desses políticos e a gente não vai dar conta de tantos desmandos, né? Mas, assim, eu, sinceramente, ainda acho que dentro da institucionalidade a gente consegue alguma coisa. E eu, assim, a gente ainda está com essa chapa brigando na justiça, porque tivemos problemas jurídicos sérios. A gente acha que teve uma grande fraude eleitoral nessa eleição do sindicato. Então, a gente ainda tem esperança de que a gente possa transformar um sindicato numa coisa realmente de luta pela categoria, de luta de melhorias. A gente acha que é um sindicato que tem muito dinheiro, é um sindicato que tem muito dinheiro. Óbvio que perdeu, porque perderam as taxas sindicais, a gente não é mais obrigatória a taxa sindical. Mas, assim, a gente entende que é um lugar onde a gente pode realmente lutar, né? E eu acredito nisso. Eu acho que a gente tem que não deixar que os artistas morram, não deixar que os artistas morram de fome, não deixar que os artistas morram de esperança, porque é isso que está acontecendo e a gente tem que ir à luta, a gente tem que ir em frente, a gente tem que se encontrar de novo, olho no olho, reunião, pensar novas estratégias de fortalecer esse fazer teatral, de como a gente vai pensar em novas perspectivas, novas formas de fazer, né? Que eu acho que já estão surgindo muitas formas bacanas aí de crowdfunding, de outras formas, porque a gente vai passar um grande tempo aí num momento assim, com nuvens pretas carregadas em cima da gente. E eu acredito que, em algum momento, a gente vai soprar, essas nuvens vão sair e a gente vai voltar a conseguir transformar a arte realmente no que ela pode e a potencialidade que a arte pode dar para esse país e para essa cidade, que, na verdade, é micro, né, para chegar no macro, né? Então, é isso. Acho que, realmente, a gente tem que começar a soprar do lado, pegar a mão dos coleguinhas que estão passando dificuldade, tentar cada vez mais se unir para poder pensar num futuro que eu acredito que a gente vai sair dessa.